Olá, aqui é o André Crepaldi da Academia de Investimentos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre previdência privada. Previdência privada é um tema que está em voga agora, todo mundo falando de previdência privada, com essa questão da reforma da Previdência, todo dia no Jornal Nacional falando de previdência privada e da reforma da Previdência e tal. Mas é algo que eu já vejo com os meus clientes há muito tempo e é um tema muito interessante. Por quê? Porque de 2015 para cá, o mercado de previdência privada mudou muito. Ele mudou radicalmente, porque agora você teve uma pequena mudança na legislação de previdência privada que permitiu que alguns fundos tivessem muito mais flexibilidade na gestão dos recursos ali. O que fez com que aquelas gestoras independentes, aquelas assets que têm bons fundos aí, já conhecidos no mercado, começassem a criar os seus próprios fundos de previdência privada. Então hoje a gente consegue fazer uma diversificação, dependendo do volume que você tiver ali, você consegue diversificar entre fundos de previdência privada, até montando carteiras de previdência privada, carteiras de fundos. Uma previdência privada nada mais é do que um fundo de investimento com as características tributárias, algumas peculiaridades ali da previdência privada, algumas regras da previdência privada. Mas o fundo, a gestão do fundo é como um outro fundo qualquer, como um fundo de investimentos qualquer. Então a gente consegue montar, às vezes, carteiras com 4, 5 fundos, montando aquela estrutura que você já ouviu falar por aqui, que é defesa, meio campo e ataque, colocando um fundo no ataque, um fundo para defender, que tenha menos oscilação, o do ataque pode oscilar mais, pode ser até um fundo de ações dentro da previdência privada, tá legal? Então o mercado mudou muito de 2015 para cá, o que foi muito favorável, né? Eu mesmo, de 2010 até 2015, eu quase não recomendava para os meus clientes que investissem em previdência privada, às vezes, e eu digo lá na frente, porque normalmente as pessoas já pensam em previdência privada como algo de longuíssimo prazo. E na verdade, essa é a ideia do produto, é a ideia que você carregue esse investimento e até para se beneficiar mais dessas características tributárias, como, por exemplo, a tabela regressiva, onde você escolhe a faixa de imposto que começa em 35% e ele vai caindo 5% a cada 2 anos, né? Começa em 35%, depois vai para 30%, 25%, até chegar no mínimo de 10% depois de 10 anos. E aí também nesse ponto tem uma dúvida muito comum ali dos meus clientes, que é, poxa, se eu comecei o plano há 10 anos atrás, eu já estou na alíquota mínima de 10%? Depende, se você fez um aporte único e esqueceu lá, ele completou os 10 anos. Se não, tudo que você vem colocando, se você aplica mês a mês ali, o que você colocou no mês passado está lá em cima nos 35%. E aí se você for fazer algum resgate, vai ser uma média ponderada ali do primeiro aporte que já está com 10 anos e o último aporte que está ali na tabela ainda em 35% de imposto. Tá? Então, essas são algumas características da previdência privada, né? Então, eu fiz uma palestra, tem o link aqui embaixo desse vídeo que você pode acessar aqui para assistir. Ali eu explico todos esses detalhes, né? A tabela progressiva versus a tabela regressiva, se é um VGBL que é importante para você ou é um PGBL. Isso porque eu pego muito erro na contratação de uma previdência privada, porque as pessoas vão lá contratar uma previdência privada, às vezes é um corretor, o gerente do banco que oferece ali uma previdência privada, a pessoa vai lá, assina o papel e não faz nem ideia do que está comprando. É assim que as pessoas contratam um plano de previdência privada, quando deveriam entender o que estão contratando, porque isso pode ter um impacto muito grande lá na frente, né? Então, só para você ter uma ideia, né? Quando você vai comprar um carro, como é que é? A pessoa quando vai comprar um carro, poxa, ela vê ali quanto que ela vai conseguir pagar, aí vai na concessionária, vai na outra concessionária, compara os dois modelos, vê o que tem de opcional em um, o que tem de opcional em outro, aí volta lá, faz o test drive, e aí faz toda uma dinâmica para comprar o carro e sai com o carro novo da concessionária. Então você vai lá, gasta um tempo, pesquisa, conversa com um amigo, aí na previdência privada você vai lá, contrata, assina o papel e não faz nem ideia do que você está contratando, se é um bom negócio, se é um bom fundo, se eu contratei da maneira correta nessas questões que eu falei, do PGBL ou VGBL, né? Então isso é muito importante, é contratar da forma correta. Então eu convido você
a identificar, pô, você já tem previdência privada? Será que você contratou da forma correta? Será que o seu plano está adequado ao que você realmente precisa? Isso sem falar na rentabilidade, sem falar nas opções de fundos que a gente tem aí. E hoje a gente tem essa vantagem, uma das vantagens da previdência privada é essa possibilidade de fazer portabilidade. Eu consigo migrar de um fundo para o outro sem ter que resgatar do fundo e reaplicar no outro. Não, eu simplesmente faço portabilidade de um fundo para o outro. O que é muito legal, porque eu consigo navegar ali entre entre os fundos, entre defesa, meio campo e ataque, eu consigo navegar entre eles fazendo portabilidades sem ter que resgatar. Então eu posso ir ajustando a minha carteira de acordo com o momento de mercado, de acordo com a minha fase de vida. Então esse é um ponto importante. Pô, então você viu como para comprar um carro você se interessa, vai lá e estuda, analisa as opções, conversa com os amigos, e para comprar previdência privada, se você já tem uma previdência privada, simplesmente, como é que foi? Chegou lá, assinou o papel e não sabe nem ao certo o que você está contratando? Ou se você trabalha em alguma empresa, aquelas empresas que têm ali uma previdência privada da empresa, que é uma coisa muito legal, já desconta automático ali do salário, às vezes a própria empresa contribui um pouco ali com uma parte e tal, aí vem a moça do RH ali com o papel, ela não te explica nada e você tem que assinar ali as opções que você quer, se é o PGBL, se é o VGBL, se vai ser a tabela regressiva ou progressiva, e você assina lá sem saber o que você está assinando, né? Então, por isso que eu fiz essa palestra aqui para explicar todos esses detalhes. Se você já tem previdência privada, talvez seja interessante você assistir para ver se a sua previdência privada está correta, se você contratou da maneira correta e se você consegue mudar. Ou então, se você ainda não contratou, é importantíssimo que você veja para ver os benefícios que você vai ter numa previdência privada, para contratar da maneira correta, para ver se você tem algum consultor ou gerente de banco que está te instruindo da maneira correta. Então é importantíssimo que você veja isso. Só para você ter uma ideia, eu já peguei muitos casos aqui ao longo dessa minha carreira e eu até arrisco dizer que mais de 90% dos casos de previdência privada, de pessoas que já tinham previdência privada, mais de 90% eles estavam inadequados para o objetivo fim ali daquele cliente, né? Então, ou era um PGBL quando deveria ter contratado um VGBL, ou está na tabela progressiva quando faria mais sentido a regressiva, ou às vezes nem é a previdência privada que ele deveria ter contratado, como o caso de uma cliente que tinha lá 100 mil reais para aplicação, que era um dinheiro que ela pretendia comprar uma casa, investir numa casa, né, dar entrada de uma casa. Então ela chegou lá no banco, o gerente de banco acho que tinha alguma meta para cumprir talvez e colocou ela numa previdência privada num PGBL. Só para você entender, o PGBL, o imposto do PGBL é sobre o patrimônio total, tudo que você tem dentro do fundo, não é só sobre o que rendeu, como é o VGBL. Então ela aplicou lá nesse PGBL, só que aí dali um ano ela precisava sacar esse dinheiro, o imposto foi de 27,5%. Ou seja, ela colocou 100 mil reais lá e perdeu R$ 27.500 depois. Por quê? Porque ela estava numa tabela progressiva ali, ela tinha uma renda um pouco mais alta, na base de cálculo ela caiu na alíquota de 27,5%. Por ser um PGBL, ao sacar, você tem a mordida do imposto sobre tudo que está lá, não é só sobre o que rendeu. Então ela ficou um ano, o fundo era ruim, não rendeu quase nada e ainda na hora de sair tinha esse baita imposto. Bom, não preciso nem te falar que isso deu uma briga danada ali com o banco, né? Mas enfim, entendeu por que você precisa conhecer de todos os detalhes da previdência privada ao contratar um plano? Te convido a assistir essa palestra aqui, onde eu falo de todos os detalhes ali que você precisa saber sobre previdência privada, tá bom? É que se eu fosse falar aqui, o vídeo ia ficar muito longo, ia se estender demais, então é isso aí. Eu vou talvez picar essa palestra em pequenos vídeos aqui para ficar mais fácil para as pessoas também, mas se você quiser ver todo o conteúdo na íntegra tá aqui o link e é só se inscrever aqui e assistir lá, tá legal? Um abraço e até o